Eu não acredito. Acabou de acontecer. Saiu agora menso 4 notícias do Santos que vai te deixar de boca aberta. E olha, não é exagero não. Tem reforço confirmado, negociação encerrada, jogador descartado. Planejamento milionário para 2026 e até decisões de bastidor que podem mudar completamente os rumos do nosso time dentro e fora de campo. Então se tu mal Santos menso de coração, aperta o dedo no botão do like e fica comigo até o final porque eu garanto que cada informação vai te prender ainda mais nessa história. Para começar, a terça-feira foi intensa, daquelas que o torcedor santista gosta de ver. Notícia atrás de notícia, surpresa atrás de surpresa. Depois de tantas especulações, o Santos finalmente fechou o ciclo de buscas por zagueiros e apresentou 2 nomes de peso, Adonis Frias e Alexis Duarte. O argentino de 27 anos que estava no León, do México, foi alvo de uma negociação difícil, quase emperrou, chegou a dar pinta de que não iria acontecer. Mas no fim o Peixe conseguiu superar as exigências financeiras do clube mexicano e garantiu o jogador. Além dele, o paraguaio Alexis Duarte também desembarca na Vila Belmiro como mais uma opção sólida para o sistema defensivo. E o que isso significa? Significa que Matheus Doria, que chegou a ser cogitado, está fora dos planos. Segundo o jornalista Lucas Musetti, o ex-São Paulo e Botafogo era visto como alternativa apenas se a novela por Frias terminasse em fracasso. Como o negócio foi fechado, o nome dele caiu por terra e o Santos bateu o martelo. Não há mais busca por zagueiros em 2025. Isso encerra uma das maiores carências do elenco, que vinha sofrendo muito nesse setor. Mas não para por aí. A diretoria não ficou parada e tratou também de reforçar outras posições. Nas últimas semanas, o Santos viu sair jovens promissores como Luca Meireles e David Washington, o que preocupou bastante a torcida. Porém, em contrapartida, chegaram jogadores que prometem agregar. O atacante Lautaro Dias, do Cruzeiro, foi fechado por empréstimo. Já no meio-campo, a novidade é Vitor Hugo, cria do Flamengo, que também chega por empréstimo. O detalhe curioso? O Corinthians tentou atravessar o negócio, mas o chamado fator Neymar pesou muito para que o jovem optasse pelo Peixe. E cá entre nós, quando o camisa 10 coloca sua influência em jogo, fica difícil competir. Agora, se tem uma posição que continua tirando o sono da diretoria, é a de primeiro volante. O clube chegou a negociar com Felipe Loyola, do Independiente, mas a pedida dos argentinos foi tão alta que os dirigentes resolveram encerrar a conversa. Ou seja, por enquanto, esse setor segue como prioridade, mas sem nome fechado. Enquanto isso, dentro de campo, o momento pede reação urgente. O Santos soma apenas 22 pontos em 21 rodadas, está perigosamente perto da zona de rebaixamento e sabe que o segundo turno precisa ser de recuperação. Juan Pablo Vojvoda já estreou com o empate contra o Fluminense, mas terá um período importante de treinos antes de encarar o Atlético Mineiro no dia 14 de setembro. Essa pausa da data FIFA vai ser essencial para o treinador colocar em prática suas ideias e tentar reorganizar o time. E por falar em reorganizar, uma das grandes apostas de Vojvoda é em cima de Zé Rafael. O volante chegou com expectativa vindo do Palmeiras, mas ainda não conseguiu mostrar tudo o que sabe. Muito por conta da lesão nas costas que o afastou um bom tempo dos gramados. O novo técnico acredita que o jogador não está 100% fisicamente e quer usar essa pausa para trabalhar intensamente com ele. A comissão técnica vê Zé Rafael como peça fundamental para dar equilíbrio ao meio-campo e espera que, com mais confiança, ele consiga entregar o futebol que o torcedor imagina. Mas enquanto Vojvoda olha para o campo, o presidente Marcelo Teixeira trabalha nos bastidores. O clube, que vive uma situação financeira delicada, já traçou uma estratégia ousada para 2026, a venda de Souza. O lateral esquerdo, valorizado e em alta, é visto como a principal moeda de troca para equilibrar as contas e gerar receita importante. O plano da diretoria é abrir negociações a partir de 15 milhões de euros, algo em torno de 95,3 milhões de reais na cotação atual. E não pense que é apenas especulação. O Santos já recebeu sondagens da Europa, incluindo uma proposta da Holanda, mas os valores foram considerados baixos e imediatamente recusados. A ideia é segurar o jogador até o momento certo, torcendo para que ele valorize ainda mais nesse segundo semestre, para que o negócio seja fechado em janeiro dentro daquilo que o clube deseja. Essa estratégia pode até dividir opiniões, afinal, vender um dos jogadores mais promissores sempre gera debate, mas a verdade é que sem um respiro financeiro, fica difícil reforçar outras posições. Por isso, Marcelo Teixeira entende que essa é a peça-chave para equilibrar as contas e dar fôlego ao planejamento futuro.
Enquanto isso, Neymar observa de perto tudo o que acontece. O craque aprovou a chegada de Vojvoda e tem participado dos bastidores, mostrando disposição para ajudar o técnico a implementar suas ideias. O novo comandante é fã declarado do camisa 10 e tem planos específicos para explorar ainda mais sua qualidade técnica. E a expectativa é que, com essa sintonia, o Santos consiga encontrar o caminho das vitórias. Agora, a pergunta que não quer calar é: será que esse pacote de reforços, aliado ao trabalho de Vojvoda e ao planejamento financeiro da diretoria, será suficiente para tirar o Santos da zona de perigo e recolocar o time nos trilhos? O torcedor sabe que a pressão é enorme, que cada jogo é uma decisão e que a paciência não dura muito quando os resultados não aparecem. Mas uma coisa é certa: esse novo capítulo do Santos mistura esperança e apreensão. A chegada de Frias e Duarte fecha uma lacuna importante, Vitor Hugo e Lautaro Dias dão mais opções no ataque, Souza se torna peça de negociação estratégica, e Zé Rafael pode ser o ponto de equilíbrio se conseguir recuperar o bom futebol. Tudo isso sob a batuta de Vojvoda, que chega com prestígio e respaldo, mas que terá que provar dentro de campo que pode transformar essa bagunça em organização. E agora eu quero ouvir de você, torcedor santista. O que você achou desse pacote de novidades? A diretoria acertou ao descartar Matheus Doria e apostar em Frias e Duarte? Você venderia Souza em janeiro por quase 100 milhões ou seguraria ele mais tempo? E acredita que Vojvoda vai conseguir transformar Zé Rafael e organizar o time já nesse segundo turno? Deixa sua opinião nos comentários porque enquanto você comenta eu já vou te falando a quarta notícia do Santos de hoje, confira. Se você achava que a história do Souza já estava resolvida, segura essa. O jornalista Fábio Sormani, que todo mundo sabe ser santista declarado, trouxe detalhes importantes sobre a tal proposta que o lateral recebeu do futebol europeu. Muita gente noticiou que os valores giravam em torno de 12 milhões de euros, mas segundo Sormani, a realidade foi bem diferente. A proposta existiu, mas foi muito baixa, disse ele. Bem menos do que os 12 milhões que andaram divulgando por aí. O Santos tem 80% dos direitos econômicos do jogador e por isso mesmo, a diretoria não quis nem levar a sério o valor que chegou. E Sormani não parou por aí. Ele foi direto e criticou a postura do clube em estipular 15 milhões de euros como valor ideal de venda. Para ele, isso é pouco. Ele lembrou, por exemplo, que o Palmeiras vendeu o zagueiro Vitor Reis para o Chelsea por 35 milhões de euros. E aí deixou sua opinião na lata. Jura que o Santos quer apenas 15 milhões de euros pelo Souza? Essa diretoria é de fato um escárnio. A fala repercutiu bastante, porque coloca em debate até onde o Santos pode segurar Souza e se realmente deve abrir mão do lateral por esse valor. A torcida já sabe que a diretoria pensa em vender o jogador no futuro para equilibrar as contas, mas agora fica a dúvida: será que não é possível lucrar bem mais com ele? E como se não bastasse, tem mais uma novela no ar que também mexe com os bastidores do Peixão. Lembra quando o Santos procurou Jorge Sampaoli para assumir o time? Pois é, o argentino era a primeira opção da diretoria para substituir Kleber Xavier. Só que as negociações não andaram, o treinador fez várias exigências, o clube não topou, e o acordo acabou não acontecendo. Resultado: o Santos fechou com Juan Pablo Vojvoda, que já está no comando e tenta ajustar o time. Mas o destino é cheio de ironias. Sampaoli, que quase voltou para Vila Belmiro, agora é justamente o próximo adversário do Santos no Brasileirão. Isso porque ele fechou contrato com o Atlético Mineiro e já estreia em breve. E adivinha qual vai ser o palco? A Arena MRV, no dia 14 de setembro, quando o Peixe encara o Galo fora de casa. Ou seja, logo no primeiro jogo do Santos depois da data FIFA, Vojvoda vai medir forças contra o homem que quase pegou seu lugar. Muitos torcedores já estão chamando essa partida de duelo de vingança, porque ficou aquele gosto de que Sampaoli não quis voltar, de que as negociações travaram por exigências demais. E cá entre nós, se fosse na Vila Belmiro, com certeza ele ouviria bastante da torcida. Mas jogando em Minas, essa história vai ganhar outro tempero. Só que tem um detalhe importante: muita gente acredita que no fim das contas, foi até melhor o Santos não ter fechado com Sampaoli. Primeiro, porque ele viria caro demais, com promessas difíceis de cumprir. Segundo, porque seus últimos trabalhos não foram lá essas coisas como no Flamengo em 2023, quando decepcionou bastante. Já Vojvoda chega com moral pelo que fez no Fortaleza e com um repertório que pode encaixar melhor no Peixe. Ou seja, mesmo que o próximo jogo seja contra o argentino que quase voltou, pode ser que a torcida enxergue isso como um sinal de que o Santos, dessa vez, fez a escolha certa.
Agora é ver como o time vai se comportar nesse duelo direto contra o Atlético Mineiro, que promete ser uma verdadeira prova de fogo. E eu quero ouvir você, torcedor. O que achou da revelação do Sormani sobre a proposta por Souza? O lateral vale muito mais do que os 15 milhões de euros que a diretoria sonha em receber, ou o clube deveria vender logo antes que o mercado esfrie? E sobre Sampaoli, você gostaria de tê-lo de volta algum dia, ou acredita que Vojvoda já é mesmo a melhor opção pro Santos nesse momento? Deixa sua opinião aí nos comentários, porque esse debate é fundamental pra gente sentir o pulso da torcida.